Beleza? Aleluias. Em Apocalipse, capítulo de número 1, e o verso de número 9, para a nossa meditação nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Encontrando, diga glórias a Deus. É o último livro, Apocalipse, capítulo 1, verso de número 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aleluia. Tome teu assento e vamos nessa noite meditar na porção dessa palavra, e que o Senhor me deu um tema para que possamos trabalhar, que é um Deus que contempla a igreja. Aleluia. Um Deus que está com os olhos postos sobre a sua igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hebreus capítulo 4, o verso 12, é uma palavra muito linda que sempre fala ao meu coração e sempre ficou gravada no meu coração em uma experiência que eu tive com o Senhor, que diz: a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma, o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Verso 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto ou nu e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Senhor está ciente de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, verso de número 24. Uma palavra que chama a minha atenção e me assusta, quando a lei que diz uma palavra da parte do Senhor: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma palavra que nos leva a refletir, a pensarmos. E quem está dizendo ela é Jesus. Ele está dizendo que a porta estreita, poucos irão entrar por ela, mas é ela que conduz à vida eterna. É ela que conduz o homem à vitória, a ruas de ouro. Enquanto a porta larga, o caminho espaçoso, conduzirá o homem à perdição. O homem irá se distanciar de Deus, irá perder a salvação, porque o caminho é espaçoso. Em outras palavras, tudo pode, tudo é favorável, pode-se tudo. Não precisa seguir o que as Escrituras diz, porque a porta estreita é uma porta de renúncia, é uma porta que tem um caminho acidentado, há espinhos. A porta é estreita porque é dificultoso o caminho. Servir ao Senhor, não se serve ao Senhor por uma porta larga, não se serve ao Senhor podendo todas as coisas no sentido do que o mundo oferece. É por isso que Paulo ele diz: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Podemos, mas eu preciso saber se o nome do Eterno vai ser glorificado naquilo que eu estou fazendo. Se o nome do Senhor vai ser glorificado no meu proceder diante dessa caminhada. A porta estreita é uma porta que vai conduzir ao homem à salvação.
Então o Senhor está dizendo: esforcem-se, lute, porque haverá dias difíceis, haverá aflições, haverá perseguições, haverá momentos de adversidade, haverá momentos em que o inimigo vai tentar desanimar você, vai tentar fazer você parar, vai colocar um obstáculo além da tua capacidade humana e física para poder vencer. Mas Jesus, ele disse: em mim você irá vencer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim você é mais do que vencedor. Em mim você vai passar. Em mim você vai saltar muralhas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Então nós encontramos que é necessário se esforçar. A caminhada cristã, e o Senhor tem falado aqui conosco, não adianta tentarmos esconder do Senhor, não adianta tentarmos nos esquivar daquilo que Deus tem para nós. Se eu quero salvação, eu preciso seguir a palavra do Senhor. Eu não posso abrir mão, eu não posso negociar aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim. Eu não posso abrir mão dos princípios do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não irá passar. Os princípios do Senhor permanecem para sempre, não podem ser mudados ou não podem ser alterados em maneira nenhuma, de forma alguma. Porque o Senhor, ele é santo, e convém que venhamos ser santo. Aquilo que ele disse há 4.000 anos, há 2.000 anos atrás, aquilo que ele falou para Abraão, aquilo que ele falou para Israel, aquilo que ele falou para o povo ali em Jerusalém, continua tendo o mesmo impacto nas nossas vidas hoje. Aleluia. Não podemos negociar, não podemos pensar que podemos mudar aquilo que Deus falou. Ele disse não, é não. Ele disse sim, é sim. Ele disse que pode, pode. Ele disse que não pode, não pode. E ainda que uma multidão, uma nação venha falar que pode, nós iremos, mediante a palavra do Senhor, dizer que não podemos, que não é comum, que não é certo. E uma vez, irmãos, que nós aceitamos o Senhor, uma vez que nós, como filhos de Deus, uma vez que nós confessamos a Ele, começa a acontecer uma transformação na nossa vida, começa a haver uma mudança, e a mudança é começar a deixar as coisas do passado. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, e eu preciso andar em novidade de vida. Eu preciso caminhar, eu preciso esquecer um passado de ignorância, um passado de pecado, e caminhar a cada dia. Uma vez que eu entendo isso, uma vez que o cristão, ele compreende que ele em Cristo, ele não pode fazer e cometer aquilo que o mundo faz, ele então está apto para ser discípulo e entender os princípios do Senhor. Uma vez que nós nos alistamos nesse exército, nós precisamos, é crucial, nós iremos passar a ser inimigos do mundo e amigos de Deus. Uma vez que nós estamos no caminho do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, nos esforçando para entrar nessa porta estreita, como diz João, falando no verso 9 que lemos, por causa do testemunho de Cristo, por causa da palavra de Deus, sou eu perseguido, estou na ilha de Pátimo, porque eu estou sendo um referencial daquilo que o meu Senhor Jesus Cristo disse. Uma vez que eu entendo isso, eu vou receber poucos convites. Eu não vou ser aceito em alguns lugares.
muitos obstáculos vão surgir diante de você. O teu nome estará sempre em evidência na boca dos teus adversários. Você vai ser afrontado, você vai ser perseguido, porque você é inimigo do mundo. E por causa da palavra do Senhor, muitas pessoas vão virar o rosto para você. Muitas pessoas vão olhar para você e não vão agradar do teu posicionamento, da tua atitude. Mas eu quero te dizer que você pode estar desagradando a muitos, mas você está agradando aquele que é prioridade, aquele que é soberano, aquele que é eterno, aquele que te criou para você tomar posse do melhor. E é por isso que ele diz que a tua casa não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa casa é nas mansões celestiais. É para lá que nós iremos. É para lá que nós iremos junto com o Santo dos Santos, as milhares e milhares de anjos, adorarmos o nome do Senhor Jesus. É para lá que nós estaremos junto com os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E muitas coisas vão acontecer. Muitas situações difíceis vão acontecer. Mas você precisa perseverar. Você, como igreja do Senhor, precisa ir até o fim. Estava esses dias falando a uma pessoa e dizendo: olha, quando eu olho Paulo, ele dizendo, diante de tudo que eu já fiz, que eu mesmo não seja encontrado reprovado diante do Senhor. E quando eu olho Paulo falando isso, e quando eu vejo a biografia de Paulo, a vida do apóstolo Paulo, eu fico com vergonha. Diante de tudo que ele fez, ele mesmo, ele diz que eu não venha a ser reprovado em algum momento da minha vida, da minha caminhada. Situações virão, perseguições irão acontecer, e ninguém está livre disso. Mas o Senhor está te dizendo: eu tenho preparado para você, eu tenho preparado para o meu povo, eu tenho preparado para a minha igreja algo extraordinário, maravilhoso, e é só para os salvos. É só para quem entrar nessa porta estreita. É só para quem não largar a mão do arado. É só para quem continuar com os olhos postos no Senhor. Aí irão receber a coroa da justiça, a coroa da vida eterna. Todo aquele que renunciar a si mesmo e me seguir, terá posse dessas bênçãos. Então olha para o teu irmão e diga para ele: não é fácil. Você precisa ser vigilante. Você precisa estar atento. Você precisa perseverar. Você precisa ser determinado a não parar. Não basta ter intenções. Eu tenho intenção, pastor. Intenção não leva você ao céu. Você precisa estar determinado a ir para o céu. Quantas pessoas tinham a intenção de continuar os estudos? Era a intenção. E de repente, as adversidades mudou os planos, porque era intenção. Quantas pessoas tinham a intenção de vir para os Estados Unidos? E de repente, devido a algumas situações, abriram mão, porque eram intenções. Mas quando eu estou determinado, eu vou lutar por aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim. Eu vou perseverar, eu não vou abrir mão. A adversidade vem, a luta vem, o obstáculo vem, mas eu estou determinado a seguir Jesus. Glória a Deus. Diga glórias a Deus por isso. Nós encontramos no final do livro do Evangelho de Lucas, no último capítulo, nos últimos versículos de Lucas, e no início do livro de Atos dos Apóstolos,
nós vamos encontrar a ascensão de Cristo. Nós vamos encontrar Lucas escrevendo e dizendo do momento em que Jesus foi levado ao céu. E a Bíblia nos fala que, a partir daquele momento, a igreja começou a se reunir. E no capítulo 2 de Lucas, começa então, vai vir o derramamento do Espírito Santo, em que eles são capacitados e a igreja começa. A igreja dá-se início ali naquele momento. E a igreja foi grandemente perseguida pelos judeus. A igreja foi grandemente perseguida pelos fariseus, que eram os que achavam melhores do que todos. A igreja foi perseguida pelos escribas que se reuniram com os fariseus, com os essênios, com os zelotes, se reuniu com eles para poder impedir o progresso da igreja. A igreja foi perseguida em toda instância. A igreja foi perseguida e eles foram se espalhando para as cidades circunvizinhas. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. O Senhor estava observando todas as coisas. E o que eu quero te dizer com isso? Que o Senhor está olhando para você. O Senhor está olhando para mim. O Senhor está observando a igreja aqui em Monte Verde, no Ministério da Graça. O Senhor está observando as demais igrejas espalhadas no mundo. O Senhor está olhando a minha aflição, a tua aflição. Está olhando a área geográfica em que nós estamos. O Senhor está observando todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. A igreja é perseguida. E quanto mais persegue a igreja, mais a igreja expande. Quanto mais persegue você, mais estão promovendo você. Quanto mais lutam contra você, mais estão promovendo o Deus o qual você serve. Então você precisa se alegrar com a situação da caverna, do problema, da adversidade, porque você sabe que no momento certo, Deus entra em cena, muda a situação, e o nome dele é glorificado, e você é beneficiado com essa bênção. A igreja é perseguida, a igreja se espalha. Não só os judeus estão perseguindo a igreja, não só os judeus estão perseguindo, como os romanos também estão presentes, impedindo que eles viessem pregar, porque estava dando muita confusão, estava dando muitos problemas. A Bíblia nos fala de um homem chamado Saulo. Saulo era um dos perseguidores. Saulo, ele mandava prender, Saulo mandava chicotear, Saulo permitia o apedrejamento, Saulo, ele permitia fazer qualquer tipo de maldade com aqueles que se diziam seguidores de Jesus. Saulo pressionava essas pessoas. Os religiosos pressionavam elas, dizendo: negue a sua fé em troca da sua vida. Negue a sua fé em troca de paz. Negue a tua fé em troca de segurança. Mas eles morriam dizendo que Jesus havia ressuscitado. Uma determinação. E o Senhor está nos observando diante de tudo isso. E quando nós olhamos, amados, João na ilha de Pátimo dizendo, ele está preso, mas ele está dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não é diferente de mim e de você. Ele está dizendo: eu estou sofrendo essas perseguições, essas aflições que passo, por causa da palavra de Deus, por causa do reino. Eu não vou desistir como Demas, eu não vou desistir como muitos que eu vi desistir.
Quem sabe ele estava a pensar: eu não vou parar por causa dessa prisão. Eu vou seguir perseverando. Eu vou seguir caminhando. Eu vou seguir lutando. Eu vou seguir o exemplo também de Paulo, combatendo esse bom combate. Eu vou seguir lutando, porque eu sei que de certo o meu Redentor vive, e de certo Ele irá se levantar. Ele irá me dar vitória. Ele não vai me deixar no chão todo o tempo. Ele não vai me deixar sendo nocauteado. Ele não vai me deixar à beira do caminho sem fazer nada. No momento certo, no momento oportuno, no momento da sua plenitude, Ele vai agir e Ele vai estender a mão a meu favor. Obrigado, Senhor. Eu, como igreja, preciso entender. Eu, como igreja, preciso compreender e carregar essa carga até o fim. Carregar a minha cruz e seguir a Jesus. A história nos diz, e também no livro do historiador Flávio José, ele fala que em Roma nasceu um rapaz no ano 37, dia 15 de dezembro, um homem chamado Nero Cláudio César Augusto. Quando foi no ano 54, esse menino tinha 17 anos de idade e já demonstrava a sua maldade para com os judeus e os cristãos. Nero já mostrava o seu interesse pelo poder, pelo domínio do mundo. Ele, como imperador de Roma, 17 anos de idade, começa a cometer atrocidades. Não só com os cristãos, mas com os da sua própria família. A história nos diz que Nero mata primos, Nero ordena a morte de sua própria mãe. E se passando 10 anos, no ano 64, Nero com 27 anos de idade, ele está totalmente desorientado, porque o homem sem Deus, ele está desorientado. O homem sem Deus, ele anda cego, ele é nu, miserável. E com 27 anos de idade, no ano 64, diz a história que Nero, então, coloca fogo em Roma. A história nos diz que dos 14 bairros em Roma, naquele período, naquela época, 10 deles foram atingidos com as chamas e o fogo. Foram totalmente destruídos. E 4 deles, aonde habitavam e moravam os cristãos e os judeus, nada havia acontecido. O imperador, então, tão poderoso, tem como álibi mostrar dizendo que são os cristãos que cometeram um incêndio, que botaram fogo na cidade. A história nos diz que faltou madeira para fazer cruzes naquele período, porque todo cristão e todo judeu era morto. Todo cristão era colocado no madeiro, era passado nele pinche, para que ele venha queimar vivo, iluminando as ruas de Roma, as praças de Roma. A história nos diz que no ano 68, Nero, percebendo que não tem como permanecer no poder, ele vai se suicidar. A história segue dizendo, falando que veio um outro homem na história, chamado Vespasiano. Esse também comete atrocidades, inaugura o Coliseu em Roma e dá uma festa de 100 dias de festa, 100 dias de celebração. E a história nos diz que quase 10.000 cristãos foram colocados no Coliseu, naquelas arenas, para serem devorados pelos leões, pisados pelos touros, mortos à espada, naquela inauguração. A igreja está sendo perseguida.
A igreja está passando por luta, mas Deus está no controle. Eu quero nessa noite animar você. Eu quero nessa noite encorajar você, dizendo: o que você está passando não chega próximo àquilo que aquele povo passou. Não se aproxima a sua luta, a tua provação diante daquilo que eles passaram. A história nos diz então que veio um outro homem, Domiciano, e ele então vai pegar o apóstolo João, que só restava João, e vai lançá-lo para a ilha de Patmos, aonde João está no verso de número 9. E João não está murmurando, João não está reclamando, João não está chorando, triste. Não, João está dizendo: eu perseverei. Aleluia. E vou continuar perseverando. Eu não vou parar. Eu vou continuar testemunhando a respeito do Senhor Jesus e a respeito da sua palavra. E então João está na ilha de Patmos, porque quando todas as situações ficam adversas para nós, é só o Senhor que pode abrir uma porta para nós. Quando tudo parece que não vai dar certo, quando tudo parece que não tem mais jeito, então entra quem? A mão de Deus, dizendo: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. O homem pode ter fechado as portas para você, João, mas olha, abre uma janela no céu, sobe, porque eu tenho um particular contigo hoje. E João então segue dizendo que quando ele olhou, e ele olhou para trás, ele viu, verso de número 10, verso de número 11, no capítulo 1 de Apocalipse, quando ele olha, arrebatado em espírito, ele olha para de trás, ele ouve uma voz, como de trombeta. A palavra do Senhor nos diz que ele cai como se estivesse morto, e ele olha como morto. Ele está ali e o Senhor Jesus põe as mãos sobre ele e diz: não temas, não te preocupes, porque eu estou contigo. Escreve para as igrejas, escreve para a igreja de Éfeso, escreve para a igreja de Esmirna, escreve para a igreja de Pérgamo, escreve para a igreja de Tiátira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Escreve para essas 7 igrejas e diz que eu estou no meio dela. Diga para a igreja que eu estou no meio dela, no meio dos catiçais, no meio do candelabro. Eu estou no meio. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor está no meio. O Senhor está no meio da tua aflição. O Senhor está no meio do teu naufrágio, da tua luta, do teu problema. O Senhor está no meio para solucionar este problema. Diga glórias a Deus por isso. E João está olhando, e ele está acompanhando, e ele está dizendo: eu vi um semelhante ao Filho do Homem, com as suas vestes longas, compridas, cingido pelo peito com um cinto de ouro. João, ele que esteve, o único apóstolo, o único discípulo que esteve aos pés da cruz. João, ele é o único discípulo que estava junto com Maria no momento que Jesus estava sendo crucificado. João é o único discípulo que colocou a sua cabeça no peito de Jesus. João é o único discípulo que escreve no seu último capítulo do seu livro, quando eles estão pescando, e ele olha e ele diz para Pedro: Pedro, aquele é o mestre. João é o único discípulo que está ali ao pé da cruz, e que Jesus olha para ele e diz: João, eis aí agora a tua mãe. Mulher, eis agora aí o teu filho. João
Ele é o único que está presente. E João está observando e vendo que aquele Cristo que carregava a cruz, aquele Cristo que estava açoitado, ferido, cheio de hematomas, com o seu cabelo, com sangue, com terra, dos seus tombos ali naquelas ruas, na Via Dolorosa. João não está vendo um Jesus ferido, com o seu rosto, com os seus cabelos sujos, mas João, ele está vendo aquele que é o cabeça, e os cabelos dele era mais branco que a lã branca. João não está vendo um Cristo desfigurado. João está vendo aquele que tem os seus cabelos brancos como a lã branca. João não está olhando ali para um Cristo com os seus olhos com hematomas dos murros e das pancadas que levou. João está olhando Jesus com olhos como chama de fogo. Aleluia. João não está olhando para um Jesus com seus pés crucificados no madeiro. João está olhando para um Jesus que tem os seus pés como de latão reluzente. João não está olhando para um Jesus com as suas mãos amarradas. João está olhando para um Jesus que tem as 7 estrelas na mão, que tem o candeeiro na mão, que tem a igreja nas suas mãos, que tem o domínio de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. João não está olhando para um Jesus com a sua voz embargada, com a sua voz presa por causa da dor e por causa da sede, mas Jesus está olhando, João está olhando Jesus, que a sua voz é a voz como de muitas águas diante dele. João, ele está olhando para um Jesus, e diz o texto, que ele não está olhando para um rosto desfigurado, mas ele está olhando para um rosto que está reluzente, um rosto que é mais forte do que o sol em toda a sua força. João não está olhando para um Cristo desfigurado. João está olhando para um Cristo que foi morto, mas que vive para os séculos dos séculos. João está olhando para Jesus, e quando ele olha, ele diz, veja o verso de número 17, e eu quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive fui morto, mas eis que aqui estou, vivo para todo sempre, que tenho a chave da morte e do inferno, que tenho o domínio, tenho o controle de todas as coisas. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro, o teu ajudador. Eu sou aquele que sustento você. Aleluia. Ele está dizendo, você está aqui na ilha de Pátio, mas eu estou no controle. Eu estou no controle.
Você pode passar por lutas, mas o Senhor passa junto com você. Ele não te desampara você. Ele não deixa você. Ele não abre mão de você. Eu quero convidar a você neste momento. Se coloque de pé. Amanhã eu vou continuar essa mensagem. Amanhã eu vou estar falando, dando sequência, e falando do capítulo 2 e das 7 igrejas. Amanhã nós estaremos aqui. Eu vou dar sequência a essa palavra. E você vai ver que o Senhor está no controle. Ele vai falar a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E para cada uma delas, para algumas delas, ele tem elogios e ele tem censuras. Para duas, ele só tem elogios. Para uma, Laodiceia, que se achava poderosa, ele vai dar conselhos. Nós somos uma igreja. Estamos aqui reunidos como uma igreja. Quando você sai, esse templo fica vazio e você passa a ser igreja. Uma igreja que precisa estar sempre lavada, ataviada. Um pergaminho, uma carta, como Paulo ele diz, vós sois a carta de Deus. Escrita não em tábuas de pedra, mas escrita nos corações. Quando você anda, você precisa brilhar e saber que o melhor de Deus ainda está para vir na sua vida. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Se você deseja, você que ficou sentado bastante tempo, fique de pé, como está, ou dobre os seus joelhos.